Numa escala de 0 a 100%, quanto você se dedica para sua empresa e acredita piamente que ela vai te ajudar a chegar no ápice da sua evolução profissional? O quanto você acredita que as relações que você tem lá dentro, elas podem te possibilitar a chegar mais rápido nos resultados que você realmente quer? Você vai para pensar? Coloca aí um percentual e fica até o final desse vídeo porque você vai entender agora o porquê você está fadado à falência emocional se você jogar 100% das suas expectativas no crescimento dessa empresa. E se ela já está fazendo isso com você, tudo a qualquer momento pode mudar. Então, vem que nós vamos entender isso hoje, agora. Patrícia, então você está dizendo para mim que eu não devo jogar as expectativas na empresa? Que eu não devo realmente colocar e apostar as minhas fichas neste lugar? É isso que você está falando? Então, peraí, o que eu estou fazendo lá se você acha que isso não é possível e que isso não é uma verdade? Calma aí, produção. Eu não estou falando que você deva ou não deva fazer. Acontece que mais de 30% das pessoas acredita piamente que a empresa é que tem que formá-la, é a empresa que tem que dar as coisas, é a empresa que tem que ajudar, é a empresa que tem que contribuir, e a empresa tal, que o gerente, que o fulano, que o cicrano, que o dono, que o CEO é que tem que. Acontece que em toda relação, põe isso na sua cabeça, em todas as relações onde nós estamos inseridos, seja quais forem, mas é claro que o foco aqui é profissional, eu costumo colocar na régua de 50-50, sabe assim? 50-50%. Por que isso? Porque ninguém faz nada sozinho. Porque ao mesmo passo que tem muitas empresas que fazem por muitos funcionários, e muitos funcionários não acabam valorizando, porque não tem a interpretação do valor do que a empresa está fazendo, não consegue mensurar o que a empresa tem de melhor para ela, porque na visão dela não é aquilo que ela quer, então, portanto, ela acha que aquilo não é valor para ela, então ela não, de fato, valoriza isso. Também acontece ao contrário. Também acontece muitos profissionais que se doam, que fazem o máximo e vão além, mas a empresa não tem a percepção do valor do que aquele funcionário faz, não tem a percepção do valor do que aquele colaborador está fazendo. E por quê? Porque talvez a empresa não enxergue que o que ela quer não seja isso que você esteja fazendo, ou melhor, o que você está fazendo não tem absolutamente nada a ver com os valores, objetivos e visão desta empresa. Bom, já entendeu claramente que se não tiver 50% a 50%, a coisa não vai andar legal. Mas, de vez em quando, é importante a gente entender que desses 50% a 50%, a gente poderia pegar um pouquinho dos 50% da empresa para trazer para nós, tipo uns 60%, 70%. Aí você vai falar, Patrícia, aí não é justo. Então pensa assim, né? Igual eu falei numa escala aqui, né? Falei 50%, 50%. Por que isso? Aí você falou assim, Patrícia, mas aí eu tenho que, porque aqui está a empresa, certo? E aqui você. Então, de vez em quando, é legal você puxar para você pelo menos mais uns 20, tipo 70%. Por que isso, Patrícia? Porque os embates, eles acontecem aí. Eles acontecem justamente porque a gente espera demais. Assim como às vezes a gente espera demais das pessoas, a gente também espera demais das empresas. Só que tudo em uma organização acontece em milésimos de segundos, o tempo todo em mudanças. Tudo que poderia, ainda que qualquer organização bem equilibrada, bonitinha ali, que ela esteja legal, que ela tenha um planejamento, que ela saiba onde ela quer chegar,
que ela tem ali os seus objetivos definidos, as coisas no meio do caminho elas sofrem mudanças. E sofrem mudanças por quê? Natural. Porque tudo que uma empresa faz é para trazer o cliente para dentro dela, ela existe para atingir as necessidades, para buscar oportunidades, ela está o tempo todo se inserindo num mercado altamente dinâmico, seja lá se for produto ou se for serviço. E no meio disso estamos quem? Nós, ou seja, você, que também tem a sua visão, seus objetivos, tem ali os seus desejos, tem ali o seu planejamento. E aí o ponto é equilibrar as duas partes para que cada um saia favorecido. É o famoso ganha-ganha. Só que na maioria de nós, a gente muitas vezes espera o quê? Você fala, cara, mas a empresa me quer, ela me contratou, então ela tem que me informar, ela tem que me ajudar. E eu vou dizer que durante muitos anos eu escuto isso, mas a empresa não me forma, eu não sinto que naquela empresa eu estou me desenvolvendo, eu não sinto que as coisas para mim ali não estão andando, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, pô, mas o fulano me impede, o cicrano me interrompe, o fulano me prejudica, o Beltrano está o tempo todo aprontando comigo, e eu sinto que eu não estou andando, que não está acontecendo nada, e você fica cada vez mais espremido e esmagado. O fato é que quando nós temos ausência de inteligência emocional para aprender a lidar com tudo isso, a gente perde muito gás, e perdendo gás você vai perdendo a performance, você inclusive tem até problemas de memória, você sabia disso? A gente fica ligado em muitas coisas e a gente não fica formatado em cima daquilo que a gente precisa fazer. Então a gente começa devagar na mente, muitas coisas acontecendo, medo, insegurança, tudo junto, e aí você se perde nas coisas. Isso compromete a nossa memória, compromete, consequentemente, os nossos resultados. Então, quando a gente começa a deixar de ser interessante para a empresa, no primeiro momento ela ali, da maneira dela, ela tenta ali te resgatar. Acontece que se você não tiver com essa percepção ativada, as coisas não acontecem. As coisas não andam. Olha só, tem casos que é feito todo um evento para você poder resgatar uma pessoa. É feito um trabalho de bastidores para você ajudar a engajar as pessoas. O fato é que tem pessoas que não enxergam que isso está sendo feito, porque as coisas não estão acontecendo exatamente da maneira que ela quer. Como eu disse no começo. Ao contrário também, a empresa também ela pode não enxergar que aquela pessoa está se doando daquela forma. Então, essa é a parte mais desafiadora, que é a parte de você chegar nesse ponto de equilíbrio. Então, imagina assim, toda empresa, financeiramente falando, administrativamente falando, ela precisa de um ponto de equilíbrio para ela se manter. E nós, trazendo para o mundo das nossas emoções, nós também precisamos de um ponto de equilíbrio para saber o momento exato de tomar decisões. Às vezes você fala assim, Patrícia, mas parece tudo tão difícil, burocrático, chato. Meu, mas gente, isso é a vida. É a vida, nós estamos o tempo todo driblando situações, nós estamos o tempo todo navegando em mares de emoções turbulentas. Acontece que a nossa vida, ela não é só feita de vida profissional. Nós temos a vida pessoal, nós temos a qualidade de vida, dentro desses cenários todos nós temos papéis, nós somos pais, mães, irmãos, avós, tios, amigos, mulher, marido, enfim. Então, cara, equilibrar tudo isso é muito louco. E a gente ainda por cima está vivendo num momento de uma pressão psicológica onde nós temos que ser uma série de coisas para se manter vivos no mercado. Nós temos que, nós temos como, você tem que isso, você tem que aquilo. E haja cabeça para processar tudo isso. E tudo isso mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso ego. Esse é o ponto. Então você imagina você equilibrar tudo isso. Imagina você equilibrar coisas que acontecem nos bastidores de uma empresa
onde nem tudo que nós estamos vendo ali é uma verdade absoluta. Você fala assim, Patrícia, como não é? Tem coisa que eu vivo, que eu vejo. Gente, a interpretação que nós temos, elas podem sim serem corrompidas. Nem tudo que nós estamos vendo é 100% verdade. Existem muitas situações que são colocadas para nós ali que não é uma verdade. E eu não estou dizendo que é um teatro, mas ao mesmo tempo é, porque é um palco onde cada pessoa, defendendo os seus interesses e buscando os seus desejos, vão fazer aquilo que precisa ser feito. Tem gente que trava no medo, na insegurança e acaba não fazendo o que tem que ser feito. Quando eu digo aqui 50% tem o papel das relações das pessoas que estão envolvidas na empresa e 50% seu, eu quero dizer o seguinte, será que nós estamos fazendo exatamente aquilo que as pessoas que estão envolvidas numa empresa precisam que seja feito? Será que a empresa também está enxergando que aquela pessoa está fazendo de maior bom grado, se dedicando, se arrebentando, é de fato o que ela quer? Você percebe que no meio de tudo isso a gente está falando de uma coisa chamada comunicação? E a falta de comunicação, ela rompe. A falta de comunicação, ela detona com toda a fluidez de algo que possa acontecer para impactar tudo isso de uma maneira positiva. E nós estamos vivendo em um momento onde o tempo todo tudo está acontecendo numa velocidade muito grande. Ainda que esteja, talvez a gente enxergando que algumas coisas não estejam acontecendo, mas por trás dos bastidores, tudo e muito mais está acontecendo. Lembre-se sempre do seguinte, para todos os cenários que nós vivemos, sempre tem os bastidores. E nós estamos vivendo num momento delicado da nossa vida, onde nós não estamos tendo muito tempo para pensar. Então a gente acaba pensando muito rapidamente e numa velocidade da luz, cara. E não dá para ser assim. Nós precisamos processar o que nós estamos vivendo. Porque eu garanto para você, tem muita empresa que valoriza e que se dedica do modo dela, e tem muitas pessoas que não valorizam isso, e vice-versa. Então nós precisamos entender que é através da inteligência emocional, que é através de estarmos mais harmonizados com nós mesmos e nossos objetivos, sabendo exatamente aquilo que nós queremos. Porque esse é um ponto. Quando nós não sabemos o que nós queremos, fica mais difícil. Porque a gente acaba patinando em cima de uma briga, em cima de uma situação, em cima de uma cobrança que nós fazemos com a gente mesmo e com os outros e acaba não tendo resultado. Passamos nós a ficar reclamando o tempo todo e não desenhar realmente um roadmap, ou seja, um mapa, um caminho que eu possa falar, cara, hoje eu tô aqui. Mas se hoje eu estou aqui, cada dia que se passa eu estou trabalhando um pouquinho mais para eu chegar lá. Então a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente deposita tudo em cima de um lado só da relação, ou seja, eu acho que a pessoa ou a empresa ou aquele chefe ou aquele senhor ou aquela senhora tem que fazer porque eu estou aqui, começa a dar pau. Porque primeiro, você deixa de mostrar os seus talentos porque você só fica esperando, fazendo mais do mesmo para ter um resultado ou acreditar que a pessoa que tem que. Isso é natural. Não estou dizendo aqui que está errado você pensar dessa forma, mas é que pensar dessa forma nos traz consequências indesejáveis. Faz com que os nossos resultados sejam mais lentos e as coisas não acontecem com a mesma maestria, com o mesmo desejo, com o mesmo gás, com o mesmo brilho, ou seja, com a mesma fotografia que nós gostaríamos de ver. Então, o resumo é, se você não fizer por você, usando daquele palco, daquele cenário, daquelas pessoas para te favorecer, não serão as pessoas que vão fazer por você. Vamos lá. Às vezes você fala assim, pô, Patrícia, mas eu trabalho, eu faço, e tem sempre uma pessoa com inveja, com raiva, querendo me prejudicar. E muitas vezes eu acabo de não fazendo o que precisa ser feito porque eu não quero ter esse conflito para cima de mim. Exatamente por isso que muitas vezes a gente se esmaga.
E é exatamente por isso que a gente acaba tirando de nós e depositando todo para um lado só. Por que isso acontece? Porque a gente fala, meu, eu tô fazendo de tudo e ninguém tá vendo, eu tô fazendo de tudo e ninguém tá. O que que você quer dizer com ninguém tá vendo? Às vezes porque ninguém te deu um parabéns, às vezes porque ninguém te deu um reajuste, mas você precisa continuar fazendo em cima do que? Da sua essência, ou seja, é você fazer confiando não só naquele que pode te dar melhores condições, mas em você, na vida, em algo muito maior. Porque quando a gente faz as coisas acreditando em algo muito maior, a vida ela tem uma dinâmica que tem coisa que parece uma mágica. As coisas elas começam a acontecer. Quando a gente dá com a direita para a esquerda ficar vendo, não tem graça. Porque nós não estamos sendo nós em nossa essência. Pode reparar, toda vez que você fez algo inusitado, algo que foi seu, que você fala, cara, uma dedicação intrínseca, ou seja, algo que está aqui de dentro, que você foi lá, se dedicou, fez, você pode até não ter tido bons resultados em cima daquele núcleo que você gostaria, mas em algum outro momento da vida, de uma situação, outras oportunidades apareceram. Às vezes a gente ajuda uma pessoa, isso é muito comum. A gente vai lá, ajuda uma pessoa e essa pessoa é extremamente ingrata. Aliás, de ingratidão, nós estamos assim navegando em mares altos. Tem muita ingratidão. Na verdade, a gente ainda pode reparar com muito mais ingratidões do que com gratidões. O ponto é que a ingratidão dói e tudo aquilo que a gente vive que não é bom dói muito mais. E dói ainda muito mais porque a gente não estava querendo sentir aquilo. E dói porque a gente também acha que não é justo parte do que acontece com a gente. Então a gente se frustra, a gente fica mal e a gente esquece das coisas boas que neste mesmo momento, de alguma forma, estão acontecendo ao nosso redor. E é exatamente por isso que às vezes a gente perde a percepção do que está acontecendo e perde grandes oportunidades de nós mesmos criar caminhos para que a gente consiga melhorar as condições que nós estamos vivendo. E é aí que eu falo que é tirar um pouquinho daqui e passar para cá, ou seja, tirar um pouquinho dessas relações da empresa e trazer para você. É, digamos assim, se numa relação, eu sei que você vai dizer que parece meio contraditório, mas você vai entender. Até o final você vai entender. 50% é você e 50% é a empresa. O seu trabalho ali. Só que aí você chega um momento da sua vida que você tá patinando. Parece que as coisas não estão andando, a coisa não tá sem graça, tá sem sal, tá preto e branco, tá opaco. O que que você faz? No momento em que tá igual, não tá? Ok, a empresa tá fazendo, tá pagando você, tá te dando oportunidades, tá usando ali o espaço dela e tá tudo bem. E você tá fazendo a sua parte, tá entregando o que você precisa, tá tudo certo. Só que chega um momento que tá morno, né? A gente precisava dar um gás maior em cima de tudo isso, certo? Tá pegando até aqui? Então, vamos lá. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa que tá morna, que tem alguma coisa. Aí você pensa assim, poxa, de um lado você pensa, caramba, eu preciso de mais, eu acho que eu posso mais, eu acredito que dá para tirar mais, eu não estou me sentindo que estou me desenvolvendo, estou me sentindo obsoleto, estou sentindo que as coisas não estão andando, que está sem graça, que está chato. Aí você está ali, você fala, pô, a empresa também podia fazer mais, podia me dar um aumento, podia pagar uma mentoria, podia me pagar um processo de coaching, podia me dar um treinamento, podia, sei lá, me pagar uma especialização e tal, ou até mesmo alguma coisa a mais aqui mesmo, porque ela tá me dando, não tá legal, tá chato. Seus pensamentos. Tudo bem. Do outro lado, a empresa também tá pensando, pô, a Maria podia mais, ela podia dar um pouquinho mais de força, o João, tô sentindo que ele tá desengajado, ele tá estranho, o que será que tá acontecendo? Nesse meio tempo, vamos supor que ninguém se comunica com ninguém, fica essa coisa que ninguém fala. Não tem feedback, ninguém vai te dar nenhuma luz, e só te cobra, e cobra às vezes de uma maneira muito torta. Muito bem. Ou pior,
Vai lá, te dá um feedback positivo e acaba sendo desastroso, porque acaba mais dando porrada do que elogiando os pontos de força que você tem. Muito bem. Tá uma coisa meio sem graça. Quando eu falo de pegar 20% daqui e ser ao contrário e não ficar esperando a empresa, é você mesmo turbinar, dar um upgrade no que você faz, no que você é e nos seus conhecimentos, tanto intelectuais quanto emocionais. Por quê? Imagina que nós somos um jardim. Se a gente não procurar a se regar, sabe quando você tem uma planta que você usa aquele borrifador, eu gosto muito de planta, por isso que estou falando isso. Você usa aqueles borrifador de brilha-folha, por exemplo, você vai deixar a folha mais bonita, vai passar ali um filtro para deixar ela mais robusta. Bom, eu posso ter a opção de deixá-la assim, ou eu posso ter a opção de não deixá-la assim e deixar do jeito que está. Ela vai ficar toda empoeirada, aquela coisa meio cinzenta, mas não vai ter o brilho, né, bonito da planta. Então, se nós não aprendermos a fazer isso com a gente mesmo, para que nós possamos aprender a ser melhores para poder buscar oportunidade, ainda que você não vá buscar diretamente, mas você está brilhando. Eu te garanto, se você agora fosse procurar uma planta, por exemplo, se tivesse uma toda empoeirada ali, com umas pontinhas mais queimadas, e uma outra toda robusta ali, com toda a limpeza, qual que você ia querer? Óbvio que você ia querer a outra mais bonita. É isso que nós nos esquecemos de fazer com a gente mesmo. A gente entra num looping, numa erupção tão grande dentro da empresa, que você fica todo dia ali, vivendo aquelas mesmas coisas, que a gente acaba esquecendo que, sabe que parece às vezes, sabe uma guerrinha? Sabe quando você entra numa vibe assim de rebeldia? E a gente, quando tá numa fase rebelde, é uma tragédia, porque quem perde somos nós mesmos. O momento rebelde é, eu não tô nem aí, eles eu vou ter que fazer. Se quiser me mandar embora, manda. Se não quiser me pagar, não paga, mas também eu vou fazer isso aqui. Não vou fazer mais. Vou fazer um, no máximo dois. E se me pedir três, eu não vou fazer, porque eu não sou obrigada a fazer. E se eu fizer, eu vou fazer meia boca. Então, quando nós estamos com esse tipo de pensamento, eu não vou fazer porque ganho pouco, não vou fazer porque o cara só me prejudica, não vou fazer por isso, não vou fazer por aquilo, porque o cara não vem falar com educação, porque isso, porque aquilo. Então, quando a gente entra nessa briga, mas também não resolve, porque veja, às vezes a gente vive tudo isso e não toma uma decisão de mudar a regra do jogo. Então, o que a gente costuma fazer? A gente vai batendo de frente. O que é bater de frente? Tá me perguntaram aqui outro dia num vídeo o que significa bater de frente. É você colapsar, é você confrontar como se fosse uma guerra. E o confronto quase não saiu. O confronto, ele não ajuda. Enfrentar com inteligência, sim. Confrontar, bater de frente, ficar brigando, tá ali o tempo todo, não vou. Ainda que você não faça isso de uma forma direta, mas você fica ali sentado na sua mesinha assim, eu não tô nem aí, vou fazer o meu. Eu não tô nem aí, se dane, vou fazer. Sabe assim, quando você tá naquele diálogo interno, isso de certa forma é bater de frente. É você se colocar numa posição que, na verdade, quem vai perder é você, porque se você sair, a empresa fica lá. Então, nós precisamos encontrar esse equilíbrio de não jogar 100%. Se ela fizer, se ela chegar no nível de te ajudar, se é uma empresa formadora, ótimo. Mas ainda que ela seja uma empresa formadora, que com ela você se desenvolve, que com ela você aprende, ainda assim não jogue todas as suas fichas, porque algo pode mudar e você pode tombar. Primeiro porque você pode estar fazendo a sua parte muito bem feita, mas dentro de uma empresa, imagina que tem várias caixinhas, que chamam os departamentos, tem várias caixinhas. 3 caixinhas estão indo muito bem, onde você está numa delas, e as outras podem não estar tão bem assim. Então, lembra do bastidores? Nós nunca sabemos o que acontece na íntegra dos bastidores. Quantas empresas você não vê aí que, de repente, do nada, a empresa manda um recado dizendo que vai mandar todo mundo embora da noite para o dia, porque não tem condições, a empresa não está vendendo, as coisas não estão indo, ou vamos trocar todo mundo, enfim, de repente. Tudo bem, nada acontece de repente, muitas coisas vêm já acontecendo, muitas falas, muitas coisas, só que a gente não está aberto, perceptivo para entender o que está rolando nesses bastidores.
Ou talvez até a gente tenha uma má interpretação do que a gente está ouvindo. E de repente tudo pode acontecer. Então, se pelo menos você estiver cuidando do seu jardim, cuidando do seu vaso, cuidando das suas folhas, deixando robusta, bonita, o que vai acontecer? Você aumenta as suas chances de ir para um jardim maior, de ir para um vaso muito maior. Ou pelo menos que seja no mesmo vaso, mas que seja com uma terra muito mais nutrida, uma terra muito mais bem adubada. Porque tem essa também. Às vezes a gente fica num lugar, a terra fica seca, a planta até tá ali, ela não morre, mas também ela não se desenvolve. Pode reparar, às vezes você não precisa nem trocar o vaso. Às vezes você aduba a terra, molha ela sei lá, com um tipo de nutriente que ela precisa ficar mais viva, ela fica mais robusta, ela fica mais bonita. Então, nós fazemos parte do quê? Da natureza. Se você observar a natureza, se você olhar como funciona as plantas, as flores, como funciona o processo evolutivo da vida, e quando você começar a associar que nós estamos inseridos nela, você vai começar a perceber o quanto nós temos que aprender. Não é fazer uma faculdade, um curso, um processo de mentoria, um processo de coaching e tudo vai se resolver no dia seguinte. Nós precisamos sempre estar nos reciclando. Quando a gente aprende a nos reciclar, nós damos a oportunidade para a vida, para o universo, para as coisas e pessoas e situações que estão ao nosso redor de crescer. Nós nos sentimos mais engajados, mais empoderados. Isso melhora e aumenta totalmente a nossa autoestima. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não deposite 100% das suas fichas naquele trabalho, muito pelo contrário. Sempre se recicle, veja o que você pode aprender com esse trabalho e com as pessoas que estão lá dentro, porque o trabalho nada mais é que as pessoas envolvidas na operação, porque é através desses relacionamentos que nós crescemos ou nós retrocedemos. Aí vai de nós escolher o que nós queremos para a nossa vida. Ou você simplesmente faz o quê? Se abre para o novo. Se abre para as coisas boas. Não quer fazer isso? Então, ao contrário, vai acontecer. Você vai ficar improdutivo, vai ficar chato, uma coisa que, sabe, parece que você não está sentindo que está andando. E aí você também não quer sair, porque você não tem medo de perder, porque você também não quer abandonar, porque você não quer largar. Talvez por medo de não conseguir algo melhor, talvez por medo de não ser bom o bastante, por uma série de coisas. Então, é muito importante a gente entender, encarar uma realidade de que nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos. Então é só você pensar assim, pô, se eu estou inserido 100% dentro de um local onde nessa relação é 50-50%, o que eu estou fazendo para que eu mesma cresça, ainda que não seja ali, ainda que seja em outro lugar? Eu não sei se você sabe, mas às vezes, e na maioria das vezes, nós nos distraímos olhando a grama do vizinho. Ela não fica, ela não fica velha, ela não fica ruim, ela não apodrece, e por que a minha não tá assim? Por que a dele é melhor? E aí, nesse meio tempo que você está observando a grama do vizinho, nesse meio tempo que você está observando o que ele está fazendo para manter, você deixa de fazer o seu. E é aí que entra aquilo que eu disse, que nós estamos vivendo numa era onde a gente tem que ser modelo para isso, modelo para aquilo. Cara, você precisa ser a sua essência. Quando você passar a ser a sua essência, aí você vai falar assim, Patrícia, mas eu me dou, faço de tudo. Cara, faz o que você acredita que tem dentro de você. Tire esse talento para fora e dê o seu melhor. Se você hoje está em um lugar que não reconhece isso, que não aceita isso, então você se reerga para você buscar outras coisas muito melhores, situações locais que vão te favorecer. Agora, se você ficar esperando
que façam por você, você vai ficar cada vez mais prejudicado. Mas não por os outros, para você mesmo. Porque você um dia vai bater na sua cabeça e você vai falar assim, caraca, meu, por que eu não fiz diferente? Por que eu fiquei tanto tempo ali batendo de frente, sabe, em cima de uma situação que não estava me dando camisa, que não estava me dando condições. Muito pelo contrário, que estava me deixando cada vez pior e as coisas não davam para mim. Então você acaba se frustrando porque você não fez algo que, de repente, naquele momento lá na frente, aliás, perdão, lá atrás, era o que deveriam fazer para você. Mas aí, uma hora, a consciência vem, a maturidade chega e você fala, porra, o que eu tô ganhando, cara? O que eu tô fazendo? Então, nós precisamos ter muito cuidado ao julgar para as pessoas, nas relações do ambiente de trabalho, que elas têm que dar feedback, têm que me avisar, têm que me falar. Às vezes, nós precisamos ter um pouquinho de um buscador dentro de nós. Lembra da natureza que eu falo? É mais ou menos você entrar na mata e saber caçar. Dentro de uma mata, que é onde nós vivemos, numa selva, onde tem vários tipos de animais, chuva, sol, seres rastejantes. Num ambiente como esse, nós precisamos aprender a viver, nós precisamos aprender a lidar. Eu não sei se vocês viram, as crianças, teve um avião que caiu e 4 crianças, ou 3 crianças, eu não lembro agora, sobreviveram no meio de uma selva por mais de 40 dias. A mãe faleceu e as crianças ficaram perdidas. Então a irmã mais velha cuidou dos outros 2, eu acho que eram 3 mesmo. Tudo bem, eram crianças ali com uma veia total indígena, mas e se fosse qualquer um de nós aqui? Nem ia ser se eu saberia sobreviver. Por quê? Porque eu não aprendi a lidar. Porque eu não busquei lidar com isso. Então nós precisamos aprender a lidar, a conviver, a ter inteligência emocional de saber que tipo de emoção que nós estamos passando pelo momento agora, que está nos ajudando ou nos atrapalhando. Se a gente não souber reconhecer isso, ainda que você disfarce todas as suas emoções de raiva, de angústia, de frustração, ainda que você acredite que possa estar escondendo isso, o nosso comportamental, ele nos entrega o tempo todo. Talvez com uma fala muito esporádica, rápida para alguém, um desabafo que a gente faz para pessoas inadequadas, ou seja, jogar 100% as nossas fichas é besteira, é que nem poker, você não vai jogar todas as fichas, você vai jogar 1, 2, 3, vai jogando, vai sentindo os resultados que você vai tendo, e mediante os resultados que você vai tendo, você vai apostando um pouco mais. Então, visionário, é muito importante a gente entender que quando a gente se dedica, que quando a gente faz, que quando a gente se entrega, nós não estamos fazendo pelo outro, nós estamos fazendo por nós mesmos. Se aquele outro, ou se aquela empresa, ou se aquela pessoa não souber reconhecer, que pena. Que pena. Eu sou muito bom para estar num lugar onde ninguém sabe me reconhecer. Mas antes de você ter esse tipo de pensamento, você precisa entender se realmente não há um reconhecimento. Será que não há um reconhecimento? Será que nós estamos fazendo a leitura da maneira certa do ambiente e das pessoas com que nós estamos vivendo? Será que as pessoas não estão passando para nós algo que talvez elas não sejam? Isso tanto na visão positiva quanto na visão negativa? Já parou para pensar? Veja se cabe refletir, veja se cabe uma reflexão e me diz, você é daqueles que deposita 100% as suas fichas em cima da empresa, acreditando que ela tem que fazer por você? Acreditando você que você não tem que fazer um algo mais porque talvez não seja da sua competência? Ou você é daqueles que não? Você acredita 100% em você e acredita que dá para pegar um pouquinho, mais 10, 15% aí, trazer para si, para fazer uma entrega ainda muito melhor, para você realmente ser aquela folha verde bonita, radiante. Me fala aí. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, comente, me faça suas perguntas aqui e tamo junto nessa jornada. Forte abraço e até!